Como manter o acesso à justiça em tempos de pandemia e isolamento? Mesmo com a suspensão dos prazos processuais e das sessões de julgamento, a produtividade do Poder Judiciário só aumentou. Com os servidores em regime de home office, as demandas continuam a correr e podem ter uma movimentação ainda maior nesse período. O Estúdio News começa agora. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Renata Gil, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Seja muito bem-vinda, Renata. E eu começo a nossa entrevista falando sobre uma percepção que muitas das pessoas têm de enxergar o Poder Judiciário como algo muito distante da população, quando, na verdade, as decisões do sistema afetam diretamente a vida das pessoas. Ao longo dessa pandemia, qual é o papel do Judiciário diante da crise do coronavírus? E como essas decisões, doutora, podem refletir no dia a dia do brasileiro? Desde a declaração de pandemia pela Organização Mundial de Saúde, não houve um momento de interrupção da atividade judicial. Todos os tribunais do país continuaram funcionando, no primeiro momento, inclusive, de portas abertas. Depois veio uma determinação do Conselho Nacional de Justiça, através de uma resolução, que nós funcionássemos em plantão extraordinário, que é um plantão que visa atender principalmente os casos do coronavírus, independentemente do trabalho virtual, o trabalho remoto. Então, os juízes trabalham hoje através do sistema de tecnologia dos tribunais, de forma remota, por plantão ordinário, nos fóruns nos finais de semana em geral, e por plantão extraordinário, para tratar exatamente dos casos da Covid, que são muito urgentes. A atuação da justiça é muito próxima ao cidadão. A justiça é o poder mais próximo do cidadão. Todo cidadão que quiser buscar justiça vai encontrar um juiz, vai ter sua audiência, vai ter o seu processo analisado. E durante a Covid, importantes decisões foram proferidas para todas as modalidades jurídicas, por todas as modalidades jurídicas. Então, nós vimos, por exemplo, decisões que anteciparam a formatura de jovens médicos no Piauí. Essas decisões, inclusive, foram precursoras da determinação do MEC de formatura antecipada de jovens médicos. E hoje a Justiça já está numa fase de cobrar das universidades, terminar as universidades que não cumprem essa regra, que cumpram e possam formar esses médicos jovens para que eles atendam imediatamente a rede de saúde que está sobrecarregada. Nós tivemos decisão de não interrupção do fornecimento de água e luz, independentemente do pagamento, o que era uma grande angústia das pessoas que perderam seus empregos, que não têm. Nós vemos que são muitas, aproximadamente 54 milhões de pessoas estão aí requerendo o benefício do governo, e são pessoas que precisam de recursos para poder sobreviver. E decisões como entrega de equipamentos de proteção individual para diversos profissionais que não podem ficar em isolamento, que devem entregar o seu serviço à sociedade. A justiça tem estado muito presente e é a força da cidadania. Então, eu vejo a atividade judicial, nesse momento, imprescindível, e ela tem sido a justiça tem sido muito requisitada. Então, é assim que os nossos números são muito expressivos. Doutora, a senhora falou em questões do trabalho remoto. Assim como muitos brasileiros, como você disse, o Judiciário também adotou o home office. Como vocês se adaptaram a essa nova dinâmica de trabalho? Afinal, a questão tecnológica foi tomada meio às pressas devido à pandemia, não? Sim, foi tudo organizado de uma forma rápida, porque nós vimos a necessidade do isolamento social, a necessidade de preservação dos próprios serventuários da justiça, dos magistrados e de toda a sociedade. A necessidade de implementação imediata do trabalho remoto foi muito bem aceita por todos os tribunais. Nós já temos tribunais em que os sistemas de informática já eram muito robustos para os processos eletrônicos, como, por exemplo, na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho, mas na Justiça Estadual a gente ainda tem muitos tribunais que estão em migração entre processos físicos e processos eletrônicos. Mas fato é que nós antecipamos todas essas etapas de migração e de transformação de processos físicos em eletrônicos, apesar de termos ainda alguns processos físicos na Justiça, mas nós antecipamos essas etapas e nós tivemos um treinamento prático. Tribunais como São Paulo saíram de 5 mil acessos a processos eletrônicos para 26 mil acessos.
Doutora, eu queria entrar em alguns pontos sensíveis da justiça durante o coronavírus. Você mencionou na nossa primeira pergunta sobre questões, decisões da justiça que ajudaram o país no combate ao coronavírus, mas há também questões que surgiram após, principalmente a quarentena, como os casos de violência, e isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro, as alterações de relações de trabalho e a preocupação com os contratos trabalhistas e a questão também ligada ao benefício que o governo liberou aos profissionais autônomos e outras categorias. Esses três pontos são os pontos que mais sobrecarregaram a justiça nesse período? A gente entende que em alguns estados há subnotificação, a gente percebe, inclusive, em diversos países, as estatísticas dos países que nós temos acompanhado apontam um aumento de 30% de ocorrências de violência doméstica, exceto na Itália, que houve uma diminuição, mas essa diminuição, nós, analistas e que acompanham essa pauta, acham que aconteceu em razão do forte isolamento. Então, o forte isolamento na Itália impediu as notificações. Mas nós entendemos que é uma agenda que preocupa muito e, nesse momento de pandemia, nós percebemos que há certa dificuldade das mulheres denunciarem. Já há uma dificuldade, né, da mulher denunciar naturalmente e, nesse momento, a dificuldade é maior. E a nossa preocupação foi tão grande que nós levamos, a AMB levou essa pauta, essa agenda ao ministro Dias Toffoli, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, e o Conselho Nacional de Justiça inaugurou um grupo de trabalho que começa a funcionar exatamente hoje. Nesse momento está acontecendo a primeira reunião do grupo de trabalho e nós, nesse grupo de trabalho, vamos extrair estratégias para esse momento do Covid. Melhoria dos canais de comunicação, lançamento de uma campanha eficiente de denúncia, mesmo para as mulheres que estão cumprindo esse período de isolamento social. A gente tem dito que em briga de marido e mulher, o vizinho precisa meter a colher, né? Exatamente para ajudar nessa denúncia. Se escuta alguma coisa, se presencia alguma coisa, ajudar essas mulheres a notificarem e buscarem a justiça. As outras questões, como você mencionou, referentes aos benefícios, nós notamos que há um problema maior na organização da concessão desses benefícios. Então, a gente entende que é mais uma questão operacional do que exatamente uma questão de justiça. Mas todas essas respostas estão sendo, quando levadas ao judiciário, estão sendo analisadas e os casos imediatamente decididos. Doutora, eu queria entrar agora na área criminal para falar um pouco sobre isso. Você falou sobre as audiências que podem ser feitas por videoconferência. Isso tem acarretado em algum tipo de atraso nos julgamentos de outras varas? E outra questão, muita gente ficou preocupado quando lá atrás o CNJ deu aquela orientação para os juízes para analisarem caso a caso nas prisões e a liberação também de presos que possam fazer parte do grupo de risco do coronavírus. E muita gente, parte grande da população tem se preocupado com isso. Como que você analisa esse tema, doutora? A justiça criminal está na minha veia, né? Eu sou juíza criminal há 22 anos e eu acompanho os temas criminais muito de perto. Realmente, em termos de audiências, há uma dificuldade maior, porque nós não estamos podendo chamar testemunhas aos fóruns e muitas testemunhas não têm meios modernos de comunicação. A gente, às vezes, não consegue acessar pelo telefone, não possui internet, são pessoas mais humildes. Então, nós temos tentado fazer o que é possível. Os casos de réu preso a gente tem maior facilidade, porque, em geral, quem é testemunha em um processo criminal de réu preso são os condutores, né? São policiais militares, policiais civis, e a gente tem uma facilidade maior de encontrar essas testemunhas. E os presos estão no sistema penitenciário, que já detém, de certa forma, em geral, salas especiais de videoconferência. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, é possível ser realizada uma audiência, um interrogatório com o preso, porque as salas de videoconferência instaladas dentro dos presídios e os sistemas dos tribunais permitem essa comunicação. Agora, outras medidas, realmente a gente tem que aguardar,
né, o período de isolamento social, porque não é possível que nós convoquemos pessoas a estarem presencialmente na Justiça, primeiro porque há uma determinação do Conselho, né, há uma resolução do Conselho Nacional de Justiça determinando que os prédios dos fóruns fiquem fechados até pelo menos o dia 15 de maio, quando essa resolução 314 será revista. E os atos presenciais, por sua vez, estão todos suspensos. Então, maior facilidade há para as reuniões nas câmaras, né, criminais e outras câmaras, porque os julgamentos no segundo grau de jurisdição já vinham sendo realizados de forma virtual. Com relação ao tema que você abordou, da resolução 62 do Conselho Nacional de Justiça sobre liberdade, o que o CNJ fez foi orientar os juízes que tivessem cautela quando avaliassem os pedidos de soltura, por conta da grande possibilidade de disseminação do vírus em locais como presídios. Todos os locais de confinamento, se você não tiver uma higiene muito boa, a chance de contaminação é muito grande e uma chance de contaminação de muita gente ao mesmo tempo e, por certo, o sistema de saúde, que já não suporta, né, a contaminação das pessoas que vivem soltas, imagine as pessoas confinadas e muitas juntas confinadas. Então, houve uma reavaliação imediata dessas prisões pelos juízes do país todo, mas caso a caso. Isso é que é importante que se diga. Não houve deferimento de HCs coletivos, embora as defensorias públicas tenham requerido HCs coletivos. Houve muita cautela nesse sentido por parte da Justiça. Então, por exemplo, há uma decisão bastante emblemática do ministro Saldanha indeferindo no Superior Tribunal de Justiça, indeferindo os HCs coletivos. No Rio de Janeiro, a gente também tem uma decisão da desembargadora Cátia Zambuta indeferindo HCs coletivos. Então, as prisões que foram as prisões que foram relaxadas, as liberdades que foram concedidas, foram mediante análise individual, caso a caso. Agora, se há erro na concessão de alguma liberdade, uma ou outra, isso pode ser revisto, né, imediatamente pelo segundo grau de jurisdição, pelos tribunais, e a captura do preso ela acontece ordinariamente. Na justiça criminal isso é comum, né, um preso ser solto e depois ele vir a ser capturado por outros mandados ou por outros crimes. Então, o que eu tenho a dizer à sociedade é que elas não se preocupem, as pessoas não se preocupem, porque a justiça criminal, houve um primeiro momento de revisão, mas agora essas decisões já foram todas proferidas, que foi no primeiro momento, os juízes já avaliaram quais as prisões que eram necessárias e quais as que não eram, e o sistema prisional está numa situação de relativa estabilidade no país todo. Doutora, para finalizar nossa conversa, eu queria que a senhora fizesse uma análise. Muitos especialistas dizem que o mundo não será o mesmo pós-pandemia do coronavírus. Você tem a mesma impressão sobre o mundo jurídico? A gente vai ter mudanças tecnológicas, aprendizados aos profissionais que trabalham com a justiça? Eu tenho absoluta certeza que houve uma quebra de paradigma. Na verdade, a justiça já precisava se reinventar, porque, de verdade, a comunicação, a globalização e a forma como a sociedade hoje se comporta e se comunica, todo mundo tem um celular, todo mundo usa o WhatsApp, todo mundo usa a internet. Então, com certeza, essa mudança de paradigma ela vem um pouco atrasada, já em razão do comportamento social e de todos os recursos que a gente tem à disposição. Um grande exemplo é que as intimações ainda não são feitas de forma universal por recursos de WhatsApp. A gente ainda tinha alguns entraves que foram experimentados pela necessidade agora e que funcionaram muito bem. Então, eu penso que a informática dos tribunais, as TIs dos tribunais, devem ser fortalecidas a partir de agora. As audiências virtuais devem tomar mais corpo, a gente deve ter um volume maior. O trabalho à distância, o que é uma coisa que é boa para toda a sociedade, porque nós não deslocamos o grande número de serventuários nos tribunais, principalmente nos tribunais
de grande porte, que são verdadeiras cidades. O Tribunal de Justiça de São Paulo é uma verdadeira cidade, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é uma verdadeira cidade para se administrar. Então, nós vamos economizar recursos financeiros, porque na medida em que não há uma circulação tão intensa de pessoas como havia antes da pandemia, vai gerar uma economia de recursos e vai otimizar mais o trabalho, porque na medida em que essas pessoas não se deslocam mais, elas possuem mais tempo para trabalhar, inclusive nos sistemas de computador. Então, nós vimos no início da pandemia, são números que realmente se assustam, nós temos quase 100 milhões de movimentos processuais no Brasil só desde a declaração da pandemia até o presente momento. Isso é muita coisa. A Justiça superou em estatísticas a sua produtividade. Então, nós vislumbramos que haverá o uso de recursos tecnológicos com maior frequência em todos os tribunais brasileiros, com o desenvolvimento de novas plataformas que ajudem o usuário. Então, a nossa perspectiva é que os números de produtividade continuem aumentando. A gente vai ter que ter uma atenção especial à saúde dos servidores e dos magistrados, porque o uso contínuo da tecnologia, telas de computador, vem todas as doenças ocupacionais, né, a reboque disso, inclusive posições ergonômicas, tudo que a gente ainda não tinha preparo, né, para um trabalho por sistema de informática, por computadores e plataformas virtuais, a gente vai ter que fazer uma adaptação. Mas a minha perspectiva, como presidente da AMB, é que essa mudança foi positiva, apesar da tristeza que é viver esse momento de pandemia, com vidas sendo ceifadas, e a Justiça tem poupado vidas com suas sentenças e decisões judiciais, mas é bem positivo o resultado. Doutora Renata Gil, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no Estúdio News. Muito obrigado e até uma próxima, doutora. Eu que agradeço. O Estúdio News vai para um rápido intervalo e volta já. Não saia daí. O Estúdio News está de volta e para falar mais um pouco sobre a produtividade do sistema de justiça durante a pandemia, eu converso agora com Felipe Santa Cruz, presidente da OAB Nacional. Felipe, obrigado pela participação aqui conosco. Eu terminei a minha conversa com a Renata Gil falando sobre a perspectiva um pouco para o futuro, para uma análise sobre como foi essa mudança para a justiça. Então, eu quero começar a partir daí. Como você vê toda essa mudança provocada pelo coronavírus no dia a dia, tanto dos juízes quanto dos advogados, ou seja, tendo que aprender novas habilidades, tendo que entender o funcionamento de uma tecnologia que foi um pouco colocado às pressas, não? Sim, obrigado pelo convite, é uma oportunidade única e muito importante de esclarecer alguns entendimentos da Ordem dos Advogados. O primeiro é que realmente estamos num momento de exceção, e eu concordo, tenho falado isso ao ministro Dias Toffoli, que o mais importante nesse momento de crise, de pandemia, é o funcionamento do judiciário através do processo eletrônico, sem romper a política de isolamento social que deve ser mantida nesse momento, mas o funcionamento do judiciário atendendo à população. A população brasileira, por motivos muito variados, impacto econômico, familiar, nas relações de trabalho, ou seja, ela tem que ter meios de recorrer a um poder judiciário que já é assoberbado, tem 78 milhões de processos, e que tem uma perspectiva para o futuro próximo de mais 20, 30 milhões de processos. Então, nós temos que aceitar que esse debate é um debate de mudança cultural, é uma mudança de paradigma, sim. Há muito que se evolui no processo eletrônico, no processo digital, mas esse processo ainda foi muito difícil, muito duro para a advocacia. Nós temos 1.200.000 advogados, são 18 mil juízes e 15 mil membros do Ministério Público. Por óbvio, treinar 1.200.000 pessoas é muito mais difícil. As salas da OAB, que são o local de trabalho de boa parte da advocacia, estão fechadas pela política de isolamento, o que traz para todos nós um desafio grande
em relação a essa implementação de uma nova cultura que, em alguns pontos, é positiva, possibilita, amplia o acesso à justiça, em outros, se mal feitos, como, por exemplo, audiências de instrução, sustentações que não sejam telepresencial no momento do julgamento, se forem mal feitos, podem importar numa diminuição das garantias, do direito de defesa, do contraditório da população. É um momento de crise e é um momento que exige de nós novas respostas. Doutor, você falou dos desafios. Está aí o maior desafio é lidar com essa questão da tecnologia, principalmente na questão criminal, em que muitas audiências têm sido postergadas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e como que a OAB tem sugerido as mudanças no dia a dia para os advogados. Eu acho que a grande palavra da tua pergunta é tecnologia. Nós não temos ainda no Brasil uma tecnologia efetivamente pronta. Nós temos vários sistemas entre os tribunais, que não há um sistema judicial único no país, o PJE não se implementou como tal. Nós temos 92 tribunais, eles não conversam entre si, nós temos que ter um investimento em tecnologia. Eu já vinha tratando com o ministro Dias Toffoli de criarmos um escritório da advocacia, que seria uma página mais amigável para o advogado, com uma série de recursos como diário oficial, protocolo automático, não importando que sistema o tribunal que era objeto da petição, a quem era endereçada a petição, utiliza. Então, são formas de que nós temos que cobrar a evolução da própria tecnologia. A internet no país ela não é homogênea. Todos que estão em casa nesse momento entendem a deficiência do nosso sistema de internet. Então, como nós vamos ter esse judiciário virtual, esse Estado virtual, que me parece que vai ser a grande discussão, principalmente nos países mais desenvolvidos, num país em desenvolvimento, onde nem todos têm acesso a esses instrumentos, onde boa parte da população não tem acesso à internet de qualidade. Doutor Felipe, o senhor se preocupa mais quando a gente fala sobre a tecnologia e esses ritos que a Justiça tem tomado para torná-la mais produtiva, como os processos eletrônicos, na questão estadual? A federal ela já caminha há algum tempo nesse sentido. Na questão estadual, que imagino que seja até a mais próxima ao cidadão comum, isso ainda patina? Patina de diferentes formas. Nós pedimos ao Conselho Nacional de Justiça que crie, já que essa é a nova realidade, uma grande Câmara Nacional de Produtividade, para que a gente possa, não para julgar que um tribunal é melhor do que o outro, mas para que se possa fazer um levantamento das experiências. Em alguns tribunais, por exemplo, esse suspensão dos prazos na quarentena significou um aumento de produtividade, e outros tribunais, por exemplo, que o trabalho remoto dos serventuários não está bem organizado, tiveram uma queda radical de produtividade. O judiciário também, na intenção de continuar com a atividade judicante, ele diminui a qualidade dos julgamentos na nossa visão, por exemplo, no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, que não é a mesma coisa do plenário real, e essa diminuição da qualidade da prestação judicante também tem reflexos para a cidadania. Então, são pontos que são de conflito? São, mas pontos que vão ser enfrentados pela disputa normal das razões, porque nós sabemos que esse mundo da tecnologia ele veio para ficar. Ainda que nós possamos entender, e nós entendemos, que em alguns pontos, por exemplo, uma audiência de instrução, quem já viu uma audiência de instrução trabalhista sabe que ali há uma situação quase que epidérmica. O juiz ele vê a dança das partes do advogado, ele sente se há verdade naquela fala. O advogado do ex-adverso acompanha essa oitiva de testemunha presencialmente. Nós sabemos que a tecnologia que existe hoje não faz substituir a audiência de instrução, a audiência de custódia, a sustentação oral do advogado no mesmo momento que é proferido o voto, podendo, inclusive, pela ordem, esclarecer algum fato. Então, são questões que não têm como ser substituídas por conta de todo o histórico de garantias processuais que nós construímos, mas que serão adaptadas, sim, dentro do possível, a essa nova realidade tecnológica que, em alguns pontos, traz vantagens.
Na semana passada, eu participei da primeira sessão do TST, que nos ouviu, não aplicou a questão da gravação nas sustentações. Os nossos colegas do Brasil inteiro participaram quando queriam, e é importante dizer isso. Para a OAB, o que realmente garante o processo virtual, o plenário digital, é a faculdade do advogado de querer ou não. Porque se o advogado quiser ir a Brasília sustentar, deve-se aguardar o processo dele. Pode ser por uma questão de idade, de percepção, pode ser por uma série de razões processuais, estratégicas, que cabe ao advogado decidir. Agora, se a matéria é repetitiva ou ele sente que para ser julgada logo não carece da presença dele lá em Brasília, nos tribunais superiores, que bom que a tecnologia pode fazer com que ele esteja presente na sessão. São esses pontos que vão ser de fluxo e de refluxo desse debate. Doutor, eu queria entrar em questões que foram amplificadas agora com o coronavírus. Primeiro, uma que foi inclusive tema de um artigo produzido pelo senhor, que era sobre os benefícios fiscais, sobre a sua preocupação com benefícios do governo ligados aos profissionais autônomos, aos profissionais que precisam dessa ajuda. Como isso te preocupa, ou seja, a celeridade que a justiça precisa dar para analisar casos de pessoas que não estão conseguindo acessar esse benefício do governo? Muito importante. Por isso que nós concordamos que, ainda que não seja o modelo ideal, os prazos virtuais devem retornar no dia 4 de maio. A OAB tem posição pública, apesar da nossa divergência interna ser absolutamente legítima, a preocupação com o isolamento ser mantido. A tentativa de todos é que, com o isolamento mantido, possamos garantir que a advocacia, que é a função essencial, está na Constituição, que é essencial à atividade da justiça, possa seguir levando ao juiz as demandas da sociedade. O juiz não decide, a população às vezes entende assim, mas o judiciário é pautado pelo princípio da inércia. O juiz decide ser provocado. E a grande força de provocação, o porta-voz da cidadania, que hoje precisa tanto do judiciário, é o advogado. Como nós vamos manter a qualidade desse acesso? Para isso, vamos precisar de muita boa vontade, lealdade, para mostrar os pontos que são problemáticos e aprimorá-los. Acabamos de conseguir aprimorar, em parte, o plenário virtual do Supremo, né? Agora vai haver a publicidade maior dos votos dos julgadores, dos ministros, durante o julgamento, não apenas ao final, o que diminuía a publicidade do julgamento. Então, são pontos que nós vamos lutando para implementar, mas sabendo que o objeto das nossas lutas é o acesso da população brasileira ao judiciário, no momento que nós sabemos que há uma série de deficiências, né, nesses instrumentos legais que estão surgindo em virtude da crise, até pela situação de urgência. Outro tema que surge por causa da crise é sobre a violência contra a mulher. Como você, como o senhor, como a OAB enxerga esse aumento e como que a justiça pode atuar para diminuir a violência contra a mulher nesse momento de pandemia? Nós estamos fazendo iniciativas de comunicação dos dados, pedindo providências. Eu estou preparando uma série de ofícios para os ministérios. Eu acho que há necessidade de uma campanha pedagógica. As pessoas estão em casa, muitas estão abusando de bebidas lícitas, de drogas lícitas, como bebida alcoólica. Há muita angústia nos lares brasileiros. A situação nos preocupa profundamente, mas não é uma decisão judicial que vai solucionar isso. O que vai possibilitar é que os canais de acesso das delegacias de mulheres estejam abertos, uma campanha pedagógica que seja preventiva sobre a importância das nossas famílias manterem a serenidade. Agora tem sido muito difícil, num momento tão turbulento. É uma questão que nos aflige muito, nos angustia. Inclusive, a dificuldade de achar uma solução que verdadeiramente venha diminuir o sofrimento de tantas mulheres em seus lares no Brasil inteiro. Doutor Felipe, para fechar nossa conversa, eu queria saber, a gente falou bastante sobre a tecnologia, e é algo, claro, que daqui para frente será ainda mais estudado pela justiça e também ampliado, mas o que mais vai ficar de herança após toda essa pandemia passar?
Eu sou uma pessoa de fé, então eu acredito que o que vai ficar realmente é a necessidade de solidariedade. Para nós do direito é algo muito simples, né? Nós temos uma atividade privada que tem bônus público, a nossa vida não é uma profissão mercantilizada no Brasil, é uma profissão que nós que sempre buscamos construir com uma atividade pública, com um fim público, e para nós é o retorno de todos esses valores de solidariedade, de proximidade, de direitos sociais, de se preocupar com as minorias, com quem precisa mais. São valores que estavam muito abandonados pelo egoísmo, individualismo, pela busca da riqueza a todo custo, em todas as profissões, inclusive na nossa. Então, são conflitos dos tempos, da sociedade, e tenho certeza, tenho fé em Deus, que é esse momento de reflexão, e todos nós só aprendemos na dificuldade. Assim, o que eu trago de melhor em mim veio das dificuldades da minha infância. Então, todos nós temos nas dificuldades a grande escola, que a humanidade possa evoluir diante de tudo isso. Dr. Felipe Santa Cruz, obrigado pela participação aqui conosco no Estúdio News. Um forte abraço e até uma próxima. Forte abraço, sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. O Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com o Felipe Santa Cruz, presidente da OAB Nacional, e Renata Gil, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube e também pelo nosso podcast, disponível nas plataformas Spotify e Deezer. Semana que vem tem mais. Até lá!